contribuição, o cálculo de proventos. A Valbia Garrote, advogada previdenciária, já está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Explica para a gente, Valbia, começando, qual é a diferença entre o regime geral da Previdência Social e o regime próprio da Previdência dos servidores públicos. Bom dia, Thaís. Bom dia você que nos ouve, nos assiste. Marcos, cadê você, meu amigo Marcos? Como assim, essa cadeira vazia? Esse momento fica sem graça, né, Thaís? A gente precisa do Marcos aqui para estar, digamos que, animando. Porque se é uma coisa que ele faz é animar com as histórias figura, dele. né? Se não nascesse, teria que ser inventado. Precisaria ser inventado, nem que fosse de cera. Pra gente botar ele aqui, mas ele tem que estar aqui. Menina do céu. Agora não pode ficar falando menino, porque ele se acha, né? Tá tudo ele. Mas vamos lá, vamos entender essas diferenças. O que é que acontece? Veja, Thaís, aquele que a gente precisa primeiro entender servidor público e servidor privado. A iniciativa privada, o nome já diz. O RGPS é para quem está lá trabalhando na iniciativa privada. Já o servidor público tem algumas, digamos que, divisões. O servidor público que passou no concurso público, ele tem um regime próprio. O servidor público que é contratado ou comissionado, ele também está no regime geral. Aí eu costumo brincar, o regime geral é o piscinão de Ramos. Quem não está no regime próprio, está lá no regime geral. Cabe todo mundo. E quem entra na aposentadoria, quem pede a aposentadoria pelo regime próprio, também pode se aposentar pelo regime geral? Perfeito. Se esse servidor que foi efetivo, passou no concurso público, está aposentado hoje no regime próprio, mas ele também, concomitante, ele tinha um trabalho na iniciativa privada, ele pode tranquilamente se aposentar nos dois regimes. E aí ele vai ter duas aposentadorias. Aí eu vou além. Se o servidor tiver duas matrículas, porque existe a exceção, o concurso público é só para uma, mas se ele tiver duas matrículas, por exemplo, se ele é professor, ele pode ter duas matrículas. Se ele é da área de saúde, ele pode ter duas matrículas. Então, se ele tem duas matrículas, ele vai ter 3 aposentadorias. 2 no regime próprio e 1 no geral. Olha que legal. Olha aí, né? Então, uma possibilidade. E em relação às mudanças após a reforma previdenciária de 2019? Olha, eu destacaria aqui algumas que eu acho que são interessantes do servidor PCB. A aposentadoria do servidor, aposentadoria especial, aquele que está exposto a agente nocivo à saúde. Esse daí, antes, era muito bom, as pessoas já estavam nessa área, elas diziam, 25 anos eu quero me aposentar e tchau, não vou esperar mais nada, porque não precisava de idade. Hoje, eu sugiro que ele faça primeiro um estudo, um planejamento, porque talvez não seja tão benéfico ele sair por essa regra, sabe, Thaís? Por quê? Mudou muito. E aí caiu muito valor. Então, o que é que vale a pena aí? Talvez ele transformar esse tempo de comum, esse tempo de especial em comum. Uma outra questão aí, nós temos também que é a polícia civil, né? Nós temos o agente socioeducativo. Então, eles têm regras diferenciadas, que isso é importante. Mas, a grosso modo, pós-reforma, é importante que todos os servidores que agora nos ouvem, eles parem para pensar se vale a pena sair fazendo as averbações de forma de forma indiscriminada, porque vale a pena você parar para pensar. Isso vai interferir diretamente no cálculo. Agora, Valbia, qual é o tempo mínimo, a idade mínima, né, e o tempo de contribuição exigidos hoje para o servidor público se aposentar? Thaís, isso é tão importante porque depende muito do ente que ele está. Veja só, depois dessa reforma, cada ente pode fazer as suas reformas individuais. Então, isso vai depender muito de onde ele está. Ele está no estado? Qual estado? O estado teve reforma? A maioria teve. Um que eu sei, assim, que até participei de um congresso recente e sei que lá ainda não teve. O estado de Pernambuco. Então, o estado de Pernambuco, ele ainda está com as regras antigas. Porém, os novos estados, aí vamos falar agora do nosso estado, Alagoas, por exemplo, ele fez a reforma e a mulher 62, o homem 65, essa é a regra permanente. Mas existem aí, desculpa, Thaís, Cris falou em mim, Cris, beijo. Tá falando muito pro L1, né? Coraçãozinho da tia Valve, a tia Cris. Mas vamos lá. Já aqui, para o estado de Alagoas, o que é que acontece? Ele tem essa questão da idade, mas existem as regras de transição. Então, é importante você, servidor público do estado de Alagoas, antes de você se aposentar, observa se você não tem aí um direito adquirido,
vai que você preenche regras antes dessa reforma, né, no Estado. Então, isso é importante. O município de Maceió não fez reforma, então ele tem ainda as regras antigas. Já os demais municípios do Estado, a gente tem que ir olhando caso a caso. Então, veja como é interessante. Diferente do regime geral, que a gente sabe, independente de onde você trabalha, é regime geral, a regra é uma só. Já o regime próprio, a depender de onde você trabalha, a regra muda. Olha aí, né? São várias mudanças e observações. E em relação às regras de transição, por exemplo, quem já estava perto de se aposentar e aí teve essas mudanças, teve alguma alteração? Tem. Vamos falar um pouquinho de quem já poderia ter o direito adquirido, que eu acho que tem muita gente aí. Por exemplo, entrou até 2003, essa pessoa ela tem a possibilidade de ter aí um benefício que é a paridade e integralidade. Essa paridade e integralidade vai observar, a dica que eu dou é servidor que pode entrar pela paridade e integralidade. Observa se você tem reajuste todos os anos. Se você não tem na atividade, não espera que na inatividade vai ter. Normalmente não vai ter e você meio que fica parado no tempo do dinheiro ali. Porque não vai ter como você atualizar o valor. Percebe? Já aqueles que entraram em regras de transição, aí mistura-se as regras. Por exemplo, você vai poder se aposentar antes a mulher tinha 60 anos, mas 55, desculpa, mas vai depender de você preencher, por exemplo, alguns outros requisitos de carreira, de cargo. Então, isso é importante. E, infelizmente, independente da regra de transição, o cálculo vai ser já o das regras novas. Então, agora, assim, quem ingressou, por exemplo, após 2013... 2013, não, quando foi criado o FUNPRESP? Da FUNPRESP aí é União, nesse caso. Quem aí, criou, é servidor da servidores União. Quem entrou pós FUNPRESP, como você bem falou, o que é que acontece? Essas pessoas que passam no concurso público, eles não vão ter aí um direito de escolha como os outros que já estavam. Por quê? Porque foi criada a Previdência Complementar. Essa Previdência Complementar, Thaís, o nome já diz, ela vai complementar aquilo que você recebia na atividade. E o que é que isso quer dizer? Você vai ter um teto do INSS, vai contribuir na atividade pelo teto, vai receber na inatividade o teto, mas se você quiser ter o valor da tua atividade, você vai contribuir na Previdência Complementar para poder ter o valor total dessa aposentadoria. É isso, né? É importante garantir, observar, né, Válbia, direitinho esse cálculo dos proventos para que seja feito corretamente. E como eu costumo dizer, sabe, Thaís, ainda que você entre, todo mundo entrou, a gente escuta, mas eu entrei junto com fulano e fulano saiu pela regra tal. Cuidado, vocês entraram juntos, mas no decorrer da vida, você pode ter tido aí algumas faltas, isso vai reverberar no cálculo, porque a falta não tem contribuição. Você pode perder aí por alguns dias, não ter alguns requisitos. Então, não é o fato da gente, vamos imaginar que a gente entrou no mesmo concurso. Necessariamente, a gente não vai ser com a mesma regra, porque o que acontece na tua vida vai ser diferente da minha. Né? Então, isso vai atingir diretamente. Então, planeja, para pensar, não já chega e vai aceitando o que você vai ter de primeira informação. Se questiona. Eu acho que mais do que nunca a gente está aqui para acordar essa população e dizer, questiona. Ô, Válbia, como é que estão os prazos hoje para a concessão das aposentadorias? Está demorando muito? Vê, Thaís, o que é que acontece? A gente tem muito servidor, né? E aí eu falo de um modo geral em todos os entes, seja União, estados ou municípios. Nós temos muito servidor para se aposentar e a demanda, em contrapartida, não é a mesma quantidade de servidores trabalhando em prol disso. Mas, assim, eu acho que acredito que, normalmente, hoje tende a querer cada vez mais melhorar. Por exemplo, no Estado, né, eles estão cada vez mais tentando acelerar isso. Então, gira aí uma média de entre 1 ano, 2 anos, mas o que vai fazer a grande diferença? E aí, eu levo, às vezes, a gente diz assim, tá demorando muito porque as pessoas não olham. Calma, você colocou todos os documentos, você tinha todos os documentos, então eu trago para a gente, né? Para a gente, eu digo, para o servidor. Servidor, antes de se aposentar, olha previamente se tem toda a documentação, porque o que faz demorar muitas das vezes, além da morosidade processual, que ela já existe,
O que vai corroborar com isso é você não ter toda a documentação. Então, cria-se diligência em cima de diligência. Demora, né? Para conseguir, para buscar. Em cima de diligência. Pois é. E isso vai afetar, sim, se você está ansioso, se organiza antes. Pois é, tem que se planejar, né? Se tem dúvida, procura um especialista, um advogado previdenciário para escolher o melhor momento, não perder oportunidades, não perder também dinheiro no cálculo da sua aposentadoria, porque também tem tudo isso, né? A hora certa de se aposentar. Tem. E aí, pegando o FUNPRESP que você falou da União, vamos avisar aqui quem é que está chegando agora, né, Thaís? Vai ter um concurso tão logo para o estado de Alagoas. Então, nós já temos uma previdência complementar no estado de Alagoas. Então, vamos imaginar aí você que quer passar no concurso público para fiscal, para procurador, que são valores maiores. Você vai receber, aposentado pelo estado, a partir de agora, até o teto do INSS. E você vai para a previdência complementar. Então, mais do que nunca, desde agora, se programe para você não perder o poder de valor de moeda lá na aposentadoria. Lá na frente, né? O futuro da gente está hoje, né, Thaís? Ou a gente organiza hoje, ou quando a gente isso é uma preocupação, eu acho que da maioria dos brasileiros, né? De você ter uma renda nesse momento de atividade, né? Ativo profissionalmente, e quando você se aposentar, a sua renda cair ali para um terço. Do que você ganha, ou até menos do que isso em muitos casos. Né? Tem uma triste surpresa, né? Se a gente se organiza antes... É impossível, né? Imaginar essa condição. Então, tem que se preparar para esse momento. É uma preocupação que bate sempre aqui, ó. Passou dos 40, você já fica se preocupando realmente mais, pensando nisso. Corpo, alma e planeja futuro, né, Thaís? Pois é, mas tem que ser, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Principalmente numa condição dessa, que é cheia de regras, você não sabe qual é a regra que você vai estar incluído, se você teve disparidade ali nas contribuições também da Previdência. Esse cálculo também muda muito a média de valor que você vai receber lá na frente, se você vai receber o teto, se não vai, se passou um período da sua vida contribuindo com o máximo, né, a alíquota máxima, e depois baixou, você precisa complementar ainda, não precisa. Então, todas essas dúvidas, procura um advogado. Faça o que eu não fiz ainda, né? Eu vou fazer. Faça o que eu digo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas é sério, isso é uma preocupação, eu já falei para a Valber, me aguarde, porque eu preciso realmente organizar essa parte da Previdência. O Marco já se antecipou e realmente é uma preocupação. Quem não planeja lá na frente pode ter uma surpresa e levar um susto com perda, né, de dinheiro. Tem caso até de dinheiro a receber. Que você contribuiu a mais e você pode buscar esse valor lá. Foi o caso do Marcos. Foi o caso do Marcos, né? Ele contribuiu a maior, esse dinheiro não ia servir para absolutamente nada, não ia melhorar em nada a aposentadoria dele. Quando ele viu, cara, então vamos buscar. Então, a gente busca até os últimos 5 anos. Até os últimos centavos. Com certeza, minha filha. Isso vem com juros, correção, com tudo. A gente não pode perder dinheiro nenhum. Aí, fica a dica, tá? Informe-se, planeje-se com antecedência para não ter pouco tempo depois para resolver esse BO, tá? Esse problema. Agora, 7h38, girando a notícia. Rogério Costa tá com você, a informação. Giro de notícias. Estamos de volta e o Detran Alagoas anunciou que os futuros motoristas do estado não precisam